Nossa, Tô desejando eu mal. ando com raiva. Dizem que dá problemas, né? Com raiva? Ando tendo umas raivinhas. É a assim. hora do é a hora Tô 3 da cheia manhã. do saco. Mas é 3 da manhã. Você tá acordando às 3? Gente, vem Ai, cá, e hora uma do polêmica, por exemplo. Uma polêmica, que a gente vai começar o programa já, né? Não dá pra colocar polêmica agora. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar o Precisamos Conversar, o programa de debates feminino aqui do ICL. Eu sou a Juliana Baroni e só ando muito bem acompanhada. Essa mesa aqui só tem fera. Com vocês, senhoras e senhores, Açucena Cantora, Sara Zara, filósofa das redes. Ei! E agora também tá lá no rolê toda quinta-feira, não é Nossa isso? jornaleira. A jornaleira lá do rolê. Nina Silva, especialista em finanças e tecnologia. Viva! E Márcia Tiburi, escritora. Yes! Maravilhosa. Teacher. Você vai poder assistir também. Ó. Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível em vídeo. Vamos nessa, meninas? Vambora, todas preparadas? Vambora. Quem dessa mesa aqui tá conseguindo botar a cabeça no travesseiro e dormir bem a noite toda? Ó, confesso que eu não, gente. Quem vê tanta notícia no mundo em guerra, hiperconectado, polarizado, acelerado, não pode dormir bem. Ou pode? Deveria, né? Bom, e falando em notícia, nós ficamos sabendo que Juliana Marins, a brasileira que caiu em uma trilha de vulcão na Indonésia, infelizmente faleceu. Para a família dela, toda a nossa solidariedade. Alguém de vocês quer comentar? Nina? Bom, a gente sabe que foi uma fatalidade, né? Que nesses ambientes, principalmente o tipo de trilha, o tipo de, digamos ali, de expedição que é feita, precisa de todo sim um cuidado. Mas houveram, né, uma displicência ali do próprio guia, que deixou a Juliana para trás, porque ela estava se recuperando, estava descansando. Então, se você é um guia, você, numa situação como essa, você não pode deixar, né, quem você está guiando para trás. E também há uma denúncia que a gente tem que fazer, né, por ser uma mulher preta e brasileira, o governo da Indonésia simplesmente, né, digamos, cagou. E enquanto essa situação era uma situação que era somente sobre isso, as pessoas também cagaram sobre isso, né? E eu estou extremamente abalada com essa situação, porque quando se fala de mulheres negras, a gente serve muitas das vezes apenas para compor números, mas no âmbito de preocupação, eu tenho certeza, se fosse um homem branco, uma mulher branca que tivesse lá, o nosso governo e outras entidades teriam feito um esforço maior antes e não ter deixado passar 5 noites até o falecimento da Juliana. Então, sempre há um descaso e esse descaso, principalmente quando se trata no Brasil, esse descaso tem cor. E quem vai falar na rede, deixando o recado aqui no YouTube, as pessoas falam, vocês sempre falam que os pretos, tadinhos. Sim, infelizmente. A gente não queria, mas o racismo só existe por conta de pessoas brancas e ele é institucionalizado e ele é estrutural. E sempre estará agravando as nossas relações, infelizmente. Ô, gente, além de lidar com a tragédia, a família ainda teve que se preocupar com falsas vaquinhas que estão sendo feitas em nome dela. Então, fica o aviso, tá? Não caia nessa. Agora vamos à nossa pauta. Que tem a ver com isso tudo, porque a gente está vivendo uma velocidade no mundo e um excesso de coisas ruins acontecendo e a gente se dando conta delas, porque uma coisa é você viver distraída, outra coisa é você viver atenta ao que está acontecendo, né? O próprio Pedro Vinícius, que é muito amigo da Márcia, fez uma tirinha dizendo o seguinte: se você não está confuso,
Você não está informado. Então, vamos lá. No livro Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, ele explica que a rotina do trabalho diário e a falta de tempo para dormir e sonhar são cruciais para o mal-estar da civilização contemporânea. Você e o travesseiro têm um relacionamento estável, Açucena? Nossa, não. Não? Inclusive, essa noite eu não tive um relacionamento estável com o meu travesseiro. Tentei dormir. E eu tenho percebido que cada vez mais eu tenho ido à TV e ao smartphone. Uhum. E tem sido constante, assim, essa relação entre buscar o televisor aceso, a tela acesa para me relacionar com o sono. Isso é perigosíssimo. E eu sempre dormi muito bem. Eu nunca fui uma pessoa de dormir mal, assim. E eu não consegui perceber quando eu comecei a dormir mal. Tem a coisa também de eu gostar de beber, gosto de me relacionar. Sou um artista, participo de muitos eventos. Trabalha à noite, Trabalho né? à noite, justamente. E isso... Mas eu acho que tem total relação com essa hiperinformação, com essa hiperconexão com a informação. E com esse mundo super conectado. Eu, sem sombra de dúvida, queria ouvir vocês agora. Sara. Eu tive que separar o que é problema do mundo e o que é meu. Porque a gente pega a responsabilidade de coisas que não é nossa. E aí, é muita coisa que a gente não tem culpa como pessoa, entendeu? Uma coisa é a gente dividir a carga da sociedade. Um problema da sociedade tem que ser dividido, mas um problema da sociedade não pode tirar o sono de uma pessoa única. Então eu comecei a separar o que é problema da Sara, para ela resolver, e o que é do mundo. Então, quando é problema do mundo, eu não me permito mais perder o sono, porque eu sei do que eu tô fazendo para poder tentar resolver parte. Agora, quando uma pessoa não tenta nem minimamente tentar resolver nem os seus, nem o de quem tá próximo, aí eu acho que fica um pouco até covarde a pessoa dormir tranquilamente. Mas se você tem certeza de que você tá fazendo algo para mudar o mundo, nem que seja um pedacinho, você tem o direito de dormir um pouquinho melhor, entendeu? Não, direito a gente tem. O problema é que a gente não está conseguindo, né, Márcia? A gente não consegue porque nós vivemos num regime econômico e político chamado capitalismo, cuja fonte, cuja história remonta ao patriarcado. Eu sempre gosto de falar disso também, porque as pessoas gostam de dizer que primeiro vem o capitalismo, depois o patriarcado, e é o contrário. E nesse regime, a estratégia, a lógica interna desse regime implica uma eterna ameaçabilidade sobre nossos corpos. Então, ao longo da história, a ameaça é gigante sempre sobre as mulheres, sobre as pessoas marcadas pelas racialidades, a questão racista que a Nina estava levantando. Então, a gente está sempre ameaçado. E aí, como é que você vai dormir calmo se você está ameaçado? Pela questão econômica, pela questão política, pela guerra. Agora a gente tem também o cenário da guerra. Ontem a minha filha, que mora na França, que nunca deu bola para isso, me escreveu dizendo: mãe, eu tô querendo ir logo pro Brasil porque eu tô com medo da guerra. Como é que eu, como mãe, vou dormir numa boa depois dessa? Mas eu queria lembrar um negócio também, colocando uma nota de rodapé aqui, já que o nosso programa... também é cultura, né? Precisamos conversar também a cultura. Eu lembrei que na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Nina, do Max Weber, um clássico, então, da sociologia, ele usa uma expressão que é o bem comer ou bem dormir para expressar a diferença entre a ética protestante e a católica. E aí ele fala que os protestantes, então, são menos preocupados em dormir, mais preocupados em ganhar dinheiro, e os católicos são mais preocupados em ter bem-estar, descansar. E eu sempre lembro da minha mãe, porque eu sou descendente de italianos muito católicos, né? Italianos apostólicos romanos, né? Católicos apostólicos romanos. E a minha mãe sempre falava da família do meu pai como uma gente que só pensava em dormir. E que a gente era, assim, uma gente dorminhoca. Como preguiçoso, Exato. né? Como se fosse... Ela falava, na verdade, assim, como uma gente que estava muito de boa com a existência. Porque, claro, minha mãe de 5 filhos, para ela não era fácil criar aqueles 5 filhos. Enquanto que, na ética do catolicismo, todo mundo dorme muito bem. Porque você não tá nem aí com o mundo, né? Então, eu queria colocar esse dado aqui, porque dormir também é cultura. E, atualmente, nós vivemos sob o signo da manipulação da atenção. Tem um negócio chamado economia da atenção, né, Nina? Exato. Não, e muito bom você trazer, que aí me lembrou e me remeteu às teorias de prosperidade, né?
protestante que tá ligado no lugar de, se você quer ser próspero... Enquanto eu você não trabalho, tem eles dormem. Eles dormem. Então, aí temos os coaches atuais, acordando 3, 4 da manhã, fazendo aqueles vídeos horrorosos, que chega a dar uma agonia, né? Que aí tá orando, depois tá botando a cara dentro do gelo. Eu não sei em que ordem, que se ora primeiro e bota a cara no gelo depois. E aí você tem que ter a questão do wellness, né? Que tudo isso, você não dorme, mas você tá no wellness. Você tá correndo 5 horas da manhã, e aí você tá fazendo a sua musculação, e tudo isso você ainda é o primeiro a chegar no escritório para dar o exemplo. Nossa, é bizarro. O que vocês estão falando faz total sentido. Essa apropriação do sono e o uso do sono de forma utilitarista, como se fosse um simples lugar do carregamento das baterias. E mais um detalhe, se criou nessa cultura uma ansiedade para dormir, que isso. também é uma questão. E eu queria falar um negócio assim que é meio frase de efeito, mas vai, né? Acho que nos ajuda a pensar. A gente, para citar o Siddhartha, né? A gente não tá, para dialogar com o Siddhartha, a gente não tá conseguindo nem dormir nem sonhar, porque a realidade nos coloca num estado de vigília permanente, já que ela se tornou um pesadelo. Acho que é isso que está em jogo para nós. Não, perfeito, porque para você dormir, você tem que relaxar, você tem um processo, leva tempo, né? Você precisa deitar na cama, esvaziar seu pensamento, se render ao cansaço do dia. Mas aí chega um momento... Aí eu pergunto quem, né? Porque então, é isso que eu tô dizendo. Quem que é essa pessoa? Porque quem pegou o trem, quem pegou o ônibus, quem acordou às 3 da madrugada pra ir trabalhar, e chegou em casa às 10 e ainda arrumou casa, cuidou de filho, bate na cama, filha. Bate na cama fez a marmita e tudo isso. Mas enfim, quando a gente tem na vida só uma responsabilidade, a exaustão também não te leva a um bom sono reparador. Bom sono, não. É porque tem a diferença entre deitar pra dormir e deitar pra descansar, né? Que é bem diferente. Tem dias que você fecha os olhos, mas a mente não desliga. Então, tem acontecido agora uma epidemia, um vício mesmo em medicação para dormir, né? Que é, assim... Nos Brasil, a busca pelo sono perdido envolve, além de colchões e travesseiros ultra high-tech, para quem pode, né? Uma infinidade de remédios modernos. A indústria da saúde do sono cresce aceleradamente, mas mesmo assim a insônia impera. Dizem que na maioria das vezes a insônia ou despertar noturno acontece entre 3 e 4 horas da manhã e tem a ver com o aumento da temperatura do corpo e também com o cortisol, o hormônio do estresse. Para quem está na peri ou na menopausa, então, é também nessa hora que os calores noturnos aparecem. Confere a informação para vocês? Confere, infelizmente. Mas eu faz mais ou menos uns 30 anos que eu acordo todo dia às 2h42. Então, se eu acordo às 2h43... Que maravilha! É insuportável. Se eu olhar o relógio, vai ser esse horário. Eu fico até panicada. Teve uma época que eu achei que eu tava com algum tipo de problema. Sei lá, de que nível. Mas acontece, Mas sim. você chegou a alguma conclusão sobre o horário? Não, eu acho que tem uma programação. Deve ser uma programação mental mesmo sobre isso. E essa explicação dos cortisóis deve ser o caso também. Porque a gente acaba dormindo cada vez menos, né? Quem tem preocupações, quaisquer que sejam, você acaba dormindo cada vez menos. E tem um negócio chamado idade, menopausa e tudo isso que também piora a situação. Então, eu sou meio a favor de perder a esperança, mas não se render para essa economia da atenção que faz a gente passar o tempo inteiro colada nas telas, né? Ontem, por exemplo, para dormir, eu fui pegar um livro... Peguei um livro em papel, né? Papel, livro, assim. Só que eu escolhi mal. Peguei um livro que o cara tava falando sobre o Amílcar Lobo e a ditadura militar. Aí tem que se reeducar, né? Errei feio no assunto. Podia pegar um assunto mais levinho. Mas onde que tem assunto levinho? Aqui tem o Capital, aqui tem o livro da Pelicô. A gente só tem assunto duro e pesado e difícil, porque a vida tá um pesadelo. A vida tá um pesadelo. Aí vermelho, eu vou dar só um depoimento pessoal que... Durante um período, eu estava muito estressada, né? Logo depois da pandemia, vivendo um luto terrível porque meu pai faleceu e tal. Eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir e aquilo foi me dando... Eu não descansava,
comecei com uma alteração gigantesca de humor, de cognição mesmo, porque você não dorme, você não descansa o cérebro. No dia seguinte me faltavam palavras. Lento, né? Assim, tipo, eu não sabia, vermelho, eu ficava horas tentando pensar na palavra. Agora sim, a menopausa também, a perimenopausa também está ajudando nisso. E aí eu tomei o tal do Zolpidem, que é o remédio mais famoso. Lógico que eu fui num psiquiatra, ele me medicou e tal. E realmente, gente, é uma maravilha. Você toma e você apaga. Mas é bom apagar? Então, essa que é a questão. E depois de um período, que é óbvio que não é uso contínuo, são 4 semanas que você pode tomar esse indutor de sono, é um hipnótico, né? E aí, e depois para tirar? Porque gera uma dependência também emocional. Porque você tem a garantia, quando você toma o remédio, que você vai dormir daqui a 40 minutos, daqui a 1 hora. Isso também tem a ver com a produtividade. Eu preciso dormir tal hora, porque eu preciso descansar tantas horas, porque eu tenho que acordar tal hora e ser hiperprodutiva o resto do meu dia, né? Claro que álcool, cafeína, tudo isso... tela, principalmente, a luz, né, a azul da tela, isso tudo atrapalham demais esse relaxar. E aí, no meio dessa desmame do remédio, eu comprei esse livro, A Erótica do Sono, do Mário Eduardo Costa Pereira, que fala muito sobre a insônia e o gozo, né? Que é o abandonar-se, né? Quando você... Que a Sara colocou, né? Isso, quando você se você não goza, você também não consegue dormir, né? Então, eles estão manipulando os nossos quereres todos. A gente está numa sociedade tensa. E muito medicalizada, esse também é um problema. Muito psicologizada, psiquiatrizada, medicalizada, enlouquecida, né? E acho que isso é um jeito, assim, também de estragar a própria vida, de não encarar as questões existenciais que a gente tem no nosso cotidiano, porque tem na a ver vida com comum. angústia, né? Justamente, será que a gente também não está usando o sono como anestesia da vida? Em Elegia 1938, o Drummond tem um dos poemas que eu mais amo, que ele fala sobre o capitalismo, que trabalha sem alegria para o mundo caduco. Ele vai falando isso e depois ele fala assim: amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra, porque sabes que dormindo os problemas te dispensam de morrer. Então tem esse lugar também desse uso do sono para anestesiar a vida. Quando o sono ele pode ser tanta coisa. E tem que ser, né? E tem que ser pra tanta coisa. Cara, como dormir é gostoso. Como dormir também é prazeroso. Mas pra mim não é anestesia, não. Porque se eu tiver com problema, eu sonho com problema na hora que eu tô dormindo. Aí é a contradição disso, mas aí a gente usa o remédio pra anestesiar. Que ele fala assim, dormir, morrer, dormir, talvez sonhar. E ele é um angustiado, é um personagem super angustiado, né? Isso é o Shakespeare. O que eu falei? Não é? Hamlet, né? Tá. Eu não escutei. Eu falei outra coisa, não. se vai. Não, Hamlet, o problema é que eu não escutei. Você falou, mas eu não. Você falou pra lá do Hamlet. e eu tô surda. Mas é Shakespeare, vocês sabem, né? Porque essa angústia também faz parte da existência dos poetas, dos filósofos, dos artistas e de qualquer pessoa, né? E a busca do sono pela anestesia da vida, E né? a gente não pode esquecer que é durante o sono que a gente faz a regeneração cerebral para o nosso processo cognitivo, né? É durante o sono também que a gente faz a recomposição hormonal e de todas as nossas... Tudo que a gente precisa de composição energética no nosso corpo. E aí, conectando o que a Márcia colocou e todas nós colocamos em seguida, se o capitalismo faz com que a gente não durma, e aí durante o não dormir, né, ou dormir mal, a gente precisa consumir um medicamento, é como se a gente nunca trabalhe a causa e sempre o efeito. Só que aquele efeito intencional, né? E aí, no final das contas, o resultado daquilo que eu deterioro, eu ainda ganho em cima do resultado. A gente tem 73 milhões de brasileiros que dormem mal e a indústria farmacêutica do melatonina, valeriana e afins, a Anvisa liberou o uso
de um percentual sem receita médica. Tem mais ou menos uns 8 anos que isso foi liberado. E aí tem uma crescente, anualmente, de 50% a 60% desse consumo, que hoje rende mais de 42 milhões de dólares para a indústria farmacêutica do sono no Brasil. Olha, eu sou uma pessoa que tô fomentando essa indústria. Ó, é maracujina, é passiflora, é valeriana, CBD, que é o princípio ativo da cannabis, né? Tem uns óleos essenciais que têm ajudado. É claro, você tem que fazer uma como é que fala? Uma consulta com um psiquiatra da USP, e aí você, sabe? Aí você tem que importar, é caríssimo, entendeu? Esse óleo essencial, mas ajuda. Nada é garantia, tá? Nada disso é garantia se você não tiver um trabalho, assim, muito psicológico, se você não tiver em paz. Se você não tiver em paz, você não vai dormir. Acho que Teve uma época... A gente pega um pouco de agonia externa, sabe? A gente pega muito problema com a mão também. Filtrar o que segue, o que acompanha. Porque hoje, eu acho que a maioria de parte do dia das pessoas é na rede social, acessando tela, né? E aí, escolhendo coisas que não vai agregar em nada. Só vai te dar demais angústia. escolher, Sara, pelo amor Gente, de mas tem Deus. coisa que não é seu problema. Não é. Mas tem coisa que te atravessa. A gente quer colocar tudo nas Gente, mas costas. tem né? que parar dá, de... gente. Tem que parar de... Separar raio. Esse vício nas telas tem que ser modificado. E é fácil de modificar. Tem um monte de livro por aí. Sim. As pessoas podem ler. Ler, descansa, desliga e dá sono. É o que eu uso. Eu nunca usei remédio pra dormir. A primeira vez que eu usei remédio pra dormir foi ontem à noite. E passei uma tremenda insônia e tive pesadelo. Porque a minha nutricionista... Não, a minha nutricionista me deu uns negocinho lá que bota, que não sei o quê. Aí hoje eu tava lá, vocês viram eu gravando pra ela dizendo, olha, isso aí pra mim não vai funcionar, acho que eu vou voltar pro meu velho método. Pega um livro mais simples, Então eu às não tenho vezes. conseguido ler com frequência como eu lia, você acredita? Claro, então porque uma a consequência. tela tá te roubando tempo. Você foi sequestrada, Você querida. desconcentra No meio na mundo. leitura, Eu né? comprei um livro agora, que eu até posso trazer depois, que é a História Social do Jazz, do Eric Hobsbawm, que eu sempre quis ler esse livro, e não tô conseguindo. Comprei ele tem 10 dias. Porque você tá distraída. Você caiu na armadilha da cair. distração Agora, desse sistema. Como que é classista também tudo isso, né? Porque quando a gente fala da gente estar sendo conectado e sendo totalmente na tela com as dores, a maioria da população, ela tá na tela no tigrinho. Então, o ópio Que né, medo. mas o ópio dessa classe média, dessa classe mais alta, vai ser usar melatonina, vai ser utilizar um CBD e tudo mais. E o ópio da massa vai ser utilizar o rolar tela para fazer dancinha, o rolar tela Para se distrair. ou para ter um mínimo de esperança num coach, num pastor e afins. E aí tudo isso também é ópio. Né? Gente, interessante que os programas também de TV de igrejas evangélicas é na madrugada, Na né? madrugada. Aonde você Não é tá à toa. distraído, sem sono, preocupado com a vida, no estado de vulnerabilidade, melancolia profundo, você liga a TV e vê, Deus te ama. Mas é porque é o horário que Deus fala com as pessoas, é de madrugada. Ah, é? É o horário. Tem isso mesmo. E tem 3 horas da manhã, que é o horário específico Que para é a hora que a gente acorda com insônia. A Márcia tá adiantada, no caso, ela pode esperar 20 minutinhos e fazer a oração das 3 horas. É, 18. Então eu posso fazer. Mas, ó, vou falar mais uma coisa. De novo, vou insistir, vou ficar a pessoa chata. Mas comecem a ler livros, gente. Livro é um negócio super bacana. Eu vou fazer essa experiência É uma de tecnologia muito antiga. Insista. Sabe por quê? Porque o livro é uma viagem vertical para dentro de uma história maravilhosa. Você aprende coisas, inclusive aprende a pensar, aprende a lógica da linguagem, enriquece a sua linguagem, enriquece seu espírito, aprende coisas, medita, reflete, vê que a vida é complicada, mas que a gente pode seguir. Aprende a dialogar. Sem livro, a gente não vai a lugar nenhum, acho eu. E terapia também. E a gente também tem, assim, as mães, né? Aquele momento de acalanto, aquele momento que você tá ali ninando seu filho, aí tem uma musiquinha que você canta. Aquele momento é tão único, né? Claro, quem consegue fazer isso, mas é um momento que se você não consegue... É bonito você experimentar fazer isso com teu filho, porque é aquele momento que vai ficar eternizado e você protege o sono do teu filho contra os pesadelos, contra os demônios. Juliana, as mães estão dormindo primeiro que as crianças, Juliana. Então, eu sei.
Quando eu fazia isso pra minha filha, eu dormia no meio do livro e ela ficava me controlando. Mas, gente, é maravilhoso. É maravilhoso e não é uma diversão. Não é uma diversão cara. Um livro é fácil de conseguir hoje em dia. 1, 2, 3 na biblioteca, nos amigos. A gente tem um monte de doação, tem um monte de coisa. Livro é um produto fácil. É uma boa dica. Livro, exercício físico. Terapia também. Terapia. Pra poder ir desacumulando os problemas. Que eu aprendi a separar. Eu aprendi a separar o que é problema meu e do mundo com a terapia, entendeu? Hoje eu não me permito mais ficar sem dormir por causa de problema de outras pessoas. Igual, eu sou uma pessoa ativista. Eu falo de pautas importantes. Eu perco dinheiro pelas coisas que eu falo, que geralmente são por outras pessoas. Então isso é o máximo que eu posso fazer. Eu não posso mais perder noite de sono por causa de outras coisas. Mas a terapia que me ensinou. Se não fosse a terapia, eu não ia ter essa divisão, né? Então, pra mim, eu só perco o sono pelas minhas contas mesmo. Vocês já ouviram falar em poliamor? É uma palavra nova no horizonte dos relacionamentos e é uma junção de tolerar com poliamor. Basicamente, é um relacionamento que tolera as puladas de cerca, que tolera que possa existir contato sexual ou romântico com pessoas fora da relação. Para os poliamores, essa é uma abordagem mais realista em que aceitar a infidelidade como parte da vida é... a vida 2, desculpa. Aceitar... Você tá vendo que eu tô lendo o TP, tá, gente? E aí... é que eu não aceito a infidelidade como parte da vida 2. Então eu já tô com... Então vamos lá. Aceitar a infidelidade como parte da vida 2 é um dado da realidade. Hoje a gente tem que dar nome para tudo, mas o poliamor é a velha vista grossa. Odiei esse nome. Odiei! Já conseguiram fazer isso? Eu não sabia que existia esse nome, já odiei de cara. Primeiro que eu acho o conceito de tolerância, mesmo na ciência política, já muito complicado, assim. Não gosto da palavra tolerância como um lugar de consistência social. Para mim, consistência social não é sobre tolerância. Aí eu te tolero. Pelo menos na língua portuguesa, eu não gosto desse conceito. Eu acho ele muito complicado. Tipo assim, eu tolero a sua existência. Eu tolero conviver com você. Eu não gosto, mas eu engulo. Eu engulo, é tipo isso. Eu engulo suas infidelidades, eu engulo o seu... Não, isso não dá pra mim. Não, se relacionar não é tolerar, né? Não é tolerar. E também pode ser de tolice, fora né? Que porque assim... Esse nome é feio. Mas esse nome precisava desse nome. Poliamor. Precisava. Horroroso também. Eu gostei desse nome e é um apoio para as mulheres que toleram os homens. Agora tem um grupo para elas, porque isso não é sobre toda a realidade. Você gostou, Sara? Amei. É lógico, porque pensa comigo, quando a gente fala sobre poliamor, os homens não aceitam e as mulheres não aceitam. Mas aí exige o homem ser poligâmico e as mulheres acreditando que existe monogamia. E como é que a gente faz com essas mulheres, então? Que fica levando chifrada e perdoando e perdoando? Porque isso aqui vale só pra elas, tá? Pergunta se quando uma mulher for ficar com outros caras, se o cara vai tolerar. Não vai tolerar, não, gente. Não, porque senão tem aquele velho xingamento. É corno manso. Então precisava de um nome pra elas mesmo, pra dar um título. Quem sabe acorda, né? Gente, eu sou isso aqui? Contar uma coisa horrível que aconteceu comigo? Pode. Eu vou contar uma coisa horrível. Eu tive um relacionamento e eu fui muito, 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 muito traída. E eu sou uma pessoa muito simples, né? E muito antiguinha, muito caretinha. Então, assim, eu gosto de, quando eu namoro uma pessoa, ficar só com aquela pessoa. Eu nem consigo me interessar por outras pessoas. E gosto muito daquele negocinho só eu e você, nós dois aqui, né? E tá tudo certo. E aí essa pessoa, ela... dizia pra todo mundo que tinha um relacionamento aberto comigo, dizia pra um monte de mulheres. Só você que não sabia. Não, dizia cada coisa. Dizia que eu era ciumenta, que eu não gostava de saber, mas todo dia dizia que me amava, vivia atrás de mim e tal. E eu, assim, acreditando, porque afinal de contas, por que a gente, hoje em dia, somos pessoas modernas? Você chega e diz pra pessoa assim: olha, eu não gosto mais de você, não quero mais você, ou tô interessada em outras pessoas ou em outra vida. Mas quando você chega e diz, o acordo é só eu e você aqui, então vamos cumprir esse acordo. E eu cumpria. Exato.
E aí a coisa mais bizarra é que quando as pessoas vinham me contar, eu contava pra ele, porque assim, olha só o que as pessoas estão falando. Muito burra. Aí, olha só o que as pessoas estão falando. E aí ele dizia, essas pessoas são perversas. Tá vendo? Tinha uma que a coitada, ela coitada, eu fiquei, depois que eu soube que era verdade, eu fui até falar com ela, porque eu fiquei com pena, porque ela me contava, e as amigas dela me contavam, e as pessoas ao redor dela me contavam, e eu contava tudo pra ele, dizer, olha só, essa pessoa, você tá saindo com alguém? Eu perguntava, né? E olha só essa pessoa, olha, eu recebi todas essas notícias. Aí ele dizia, você não está vendo que essa pessoa criou toda essa história pra te enganar? Ela criou todos esses personagens. Ela é uma escritora. E eu, nossa, que pessoa horrível. Deve ser uma pessoa que não tem mais o que fazer. Então a gente cai nessas histórias. Por quê? Porque a gente confia nas pessoas e tem um mecanismo que eu acho muito interessante da psicanálise, que, enfim, é falado há 100 anos, né? Que é a história da projeção. Você nunca imagina que o outro é capaz de fazer coisas que você não é capaz de fazer. Exatamente. Então você tem que aprender. Então eu gosto muito de pensar na ética dos relacionamentos. Que não então, existe quase. Não, mas tem que ter. Não, tem que ter. Eu não tem que tenho, ter um eu não tenho acordo. interesse em tole-amor, porque eu Mas acho você que era desse grupo, tá vendo? Sem querer. Você era Não, desse não, grupo. não. Eu não sou sem que. Eu não Porque sou. o tole, eu fui enganada, é diferente. O tole, exatamente. Eu não fui o tole é um tolerante. combinado. Mas eu não sabia. você saiu do meio, mas tem mulheres que continuam, então elas precisam de um nome. Mas por que você continua? Porque você tem algum interesse ou porque você ganha alguma coisa. Imagina pessoas adultas que Ou ninguém porque depende você é de ninguém. dependente, dependente né? emocional. Financeiramente também. Emocionalmente. Eu tenho uma questão com esse negócio de dependência emocional e financeira. Depois que eu me deram esse termo, as mulheres à toa, assim, só porque é bobada mesmo, não existe mais. Tem gente que não é sobre emoção, é porque quer, gente. Tem. Não, Existe tem. A emocional, mas tem Eu gente acho que tem também. quer. Não. Tem gente que só acha normal, tá. E tá. Então, tipo, Não, mas Tá, imagina entendeu? que o Tem seguinte, gente a mulher, gente tá falando... né? A Não gente entendi, tá Sara. falando, das mulheres, Não gente, entendi. deixa eu falar. Mano, mas a gente tá falando de uma história do patriarcado, por exemplo, de mulheres que estão vivas, gerações inteiras, que nunca gozaram na vida, que sempre que foram As criadas. anteriores, né? Eu sei, mas elas criaram as nossas primas, as nossas mães, mas as vem cá. nossas tias. Então, esse pensamento ainda tá vivo Eu entendo, tá? de uma subjugação ou uma subalternidade ao masculino, que, claro, que o pensamento feminista tá lutando todos os dias para que isso caia por terra. Mas ele é real, ele é gente. o homem, Mas vem cá, eu 2025, sou apenas uma Juliana, mulher. justamente. 2025. Vamos falar aqui sem falar nomes, tá? Existe uma mulher de MC. Vamos falar só assim para o pessoal identificar a história. A mulher de MC, ela apanha, ela ganha um dinheiro e é uma menina nova, cheia de habilidade, com o Instagram bombando, que faz um monte de trabalho de marcas, que é bonita e é nova. Não estou falando das nossas mães, nossas Sim. vós. Estou falando de uma menina que nasceu depois de nós, depois do ano 2020, 2010, pra deixar por aí. Aí você pensa comigo, isso é dependência emocional? Que emoção é essa, então? Que se você tem pai e mãe, Mas existe você tem família, estrutura. Não, mas você justamente. tem estrutura, você tem dinheiro, então já não é financeira, porque ela trabalha, ela tem o dinheiro dela. Ela é bonita, e aí eu não gosto de falar desse termo. O homem feio lá, que rebenta ela, às vezes a pessoa quer status, gente, e quer adiantar. O tempo que ela vai ter que fazer o esforço de ir lá e construir o próprio nome da carreira, ela vai juntar com um cara que vai arrebentar ela, mas então não é dependência emocional. É interesse próprio burro, entendeu? Eu acho Aí que não são é muitas burro, é coisas. interesse. Então, mas burro porque apanha. Não, Não, mas mas eu se- acho que mas peraí, gente, será é que é multifatorial. mas É é multifatorial. é a troca. Ali é a escolha, tá? Porque é só brigar, ele leva uma joia que ela pode comprar com o dinheiro dela, só que se ela comprar com o dinheiro dela, não tem o mesmo engajamento do que ele dá. Mas será que Você tá não é entendendo? a questão Não do sei. marido como capital? Marido que ele quer. Não, marido como capital. Sim, quero marido dizer, como não moeda o de marido troca, que paga a conta, como- mas a figura, a presença daquele... Isso, aliás, não é ideia minha. Quem inventou isso foi Sim, mas a aí Miriam ela é uma pessoa Goldenberg, que ela aquela tem um antropóloga skin que ela maravilhosa. pode ter outros maridos, entendeu? Não, mas digo, então ela é isso pode... que eu fico falando. Tem coisa que a pessoa escolhe, tá? Porque ela quer adiantar É o marido processo troféu. de sucesso. O marido, Marido troféu. Troféu daquele, Deus me livre. Não, mas não importa. É um homem pra chamar de seu, como dizia a música. Mas então... ela tem acesso a outros homens pra chamar de dela, entendeu? Por isso que eu falo. tem Mas coisa até que você não é chegar emocional, neles, sabe? mas é isso que por Qualquer isso que hora eu ela acho que é troca. multifatorial. Não é um fator apenas que determina que você esteja com a pessoa. Quando eu trouxe, inclusive, a questão da mentalidade, como que a mentalidade da mãe
ou da família, ou das avós. não, você vai até 2025, e né, não amiga? só, e Vamos dos estudar um homens pouquinho, também. né? Eu sei, mas não é simples Não assim. é tão Mas simples não é tão assim. simples. A assim. sociedade é cruel. A Lina quer jogador mais falar, caro do fala. mundo. Gente, eu amo dorama, por exemplo. Eu tô assistindo dorama. Maravilha. Dorama né? é maravilhoso. Mas Que é existe dorama? uma romantização. São É um novelas drama coreanas. coreano. Eu Mas, aqui também. mas são novelas coreanas, assim, com... Maravilhoso. É maravilhoso, mas também existe uma romantização da relação a dois, da cisgênera, heteronormativa, patriarcal, mas tem a sua beleza. Mas eu amo também, ou seja, eu estou sendo embebida de muitas das coisas as quais eu critico e questiono e tô assistindo, chorando. Mas olha, A eu vou falar mentalidade, uma coisa. ela segue A viva. Nina não conseguiu falar, mas já vou passar pra você. Eu sou uma pessoa, assim, com esse monte de coisa que a gente tá estudando, é poliamor, é toliamor, eu sou uma pessoa monogâmica. Sempre fui. E aí comecei a estudar, falei assim, será que eu sou mesmo? Ou é uma imposição familiar, social? E aí eu caí nesse conto do vigário. Na verdade, assim, se eu penso em abrir a relação, por exemplo, com meu marido, eu não tenho vontade nenhuma. Eu não consigo administrar. Tá tudo bem, mas tá A tudo gente, bem. é muita gente, dá muito Dá trabalho. muito mas a trabalho gente não e precisa desconstruir Mas tudo, isso pode ser uma escolha. A monogamia pode ser uma escolha. Pode. O problema é quando não é escolha. Justamente. O né? problema é que às vezes só funciona pra mulher, às vezes pro homem não. Aí entra a questão do E é uma patriarcado, exigência entendeu? para a mulher, porque assim, eu vi a minha vida inteira as minhas amigas, minhas mães, minhas tias, minha mãe e minhas tias sendo traídas. Ou seja, só quem pode ser poligâmico é o homem. A mulher não, a mulher serve para ser monogâmica. Então, justamente, aí sim, Tem que ter faz um grupo. sentido. Tem que ter um grupo. Então, há essa questão. Por isso que as mulheres precisam se questionar, as novas gerações, se elas são mesmo monogâmicas. Se você for, tá tudo bem. A questão Por é que escolha você... própria, justamente. Agora, quando você não escolhe a monogamia... Quando você escolhe a monogamia e seu parceiro não esse é um problema. Mas Aí é quando eu era traição. menina, não era monogâmica. Eu ficava com todos os guris do colégio. Você era Aí bastava ser bonito. Eu gostava dos meninos, né? Sempre gostei mais do ponto de vista estético. Sempre gostei dos homens, inclusive, porque eles deixam a gente muito em paz, né? Porque mulher é um ser que ama muito, né? Então... Denso. Eu sempre gostei de uma relação de homem para homem. Você fica lá na sua, eu fico na minha e tal. Mas os meninos do colégio, eu me lembro, né? Esses dias eu descobri um que disse que era meu namorado. Eu nunca tive namorado quando eu era adolescente. Eu ficava. E com esse que disse que era meu namorado, eu ficava com o irmão dele também. Então, Na cabeça lá dele, na minha você cidadezinha. era namorada. Não, na cabeça dele, depois Tolinho. que eu fiquei Toliamor. famosinha, né? Porque eu era pobre da minha cidade, ele era rico. Então, filho, acabou, não foi. Não éramos Nina, namorados. fala, por favor, que você tá Que tentando já eram falar tantas mais coisas. 30 minutos. Eu acho que tem bolhas também, né? A gente precisa entender a construção das relações toda. Se você colocar, eu sou monogâmica, mas toda relação afetiva é uma relação social. Então a gente aprende, não é genético. Eu nasci monogâmica, né? É o que eu aprendi em relação aos meus afetos. E tá tudo bem. E eu consigo flexibilizar esses afetos, porque socialmente falando eu me sinto melhor me relacionando com várias pessoas. Aí é tudo sobre o contrato social, um acordo efetivo que você tenha com aquela pessoa, com aquelas pessoas. Né? A gente fala de poligamia. A poligamia, a gente tem dois termos, a poliginia e a poliandria. A poliginia é quando o moço tem várias moças, que é o mais, né, difundido e realizado pelo mundo há séculos afora. E a poliandria, ela é quando a moça pode ter vários moços, e isso é aceito socialmente falando. E tem a ver nas tradições, e aí trazendo algumas populações, povos africanos, que tem a ver com a questão do território, de herança, tem a ver com viúvas, né? Quando havia uma guerra, então tinha menos homens ali naquela sociedade, e acabavam essas viúvas, né, tendo ali o mesmo marido para poder manter aquela etnicidade, aquele povo ter a sua continuidade. Só que a galera utilizou de determinados períodos históricos e colocou aquilo como uma tradição a partir do patriarcado. E aí viraram, né, condições sociais, viraram tradições patriarcais dentro de culturas. Bom lembrar, inclusive, botando mais um pouquinho de nota de rodapé aí no seu belo texto,
o contrato sexual, né, gente? Que sempre foi desfavorável às mulheres. E isso não foram só as mulheres feministas, teóricas, que disseram. qualquer mulher. Também, lembrando outro papa da sociologia, o Durkheim, que diz que o casamento sempre foi bom apenas para os homens. E aí, as mulheres ali tendo que fazer também o trabalho sexual, que é uma outra discussão para a gente trabalhar uma outra hora, para a gente discutir uma outra hora. A divisão mas que sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho e também os acréscimos todos que são colocados sobre um corpo e uma psique feminina em relação a isso. E o trabalho sexual dentro de casa e o trabalho sexual fora de casa, que é um assunto também para ser discutido. Mas eu continuo achando que as pessoas, a gente vive numa democracia amorosa, devemos fomentar essa democracia e valorizar os acordos entre as pessoas. Então, o que eu chamo de ética? Não estou dizendo que ética é moral, nem é moralismo. Ética significa, fizemos um acordo, vamos ser monogâmicos, então vamos cumprir isso. Vamos ser poligâmicos, poliândricos, poligínicos, vamos cumprir aquilo que a gente... Ou tolierótico, sei lá, e a gente vai cumprir isso que a gente combinou. E esse que é o problema. Será que os homens têm uma lacuna ética maior do que as mulheres? Essa é uma pergunta para outra hora. Eu tava aí, sim. Sabe o que eu tava pensando também? Nesses combinados novos de relacionamento, por exemplo, a pessoa tá com seu namorado lá. E aí, eles têm uma conversa e eles resolvem abrir a relação. Eu fico imaginando o trabalho que deve dar isso, porque além do desejo, claro, você tem que ter muitas discussões de relacionamento, acredito. Porque os combinados, eles vão surgindo, porque você não é um contrato, item por item, o que vai acontecer. E se pintar ciúme, como é que fica? E aí, Açucena? Conta pra gente. Conta. Deixa ela falar primeiro, mas eu posso falar, depois eu quero falar mesmo. Fala, Sara. Não, nessa parte aqui. Eu acho assim, gente, não é... Quando a pessoa fala que é poligâmica, parece que a gente vai sair pegando todas as pessoas, né? É que raramente, quando você tá com alguém interessante, você vai conseguir ter interesse em outra, mas pode acontecer. Então, se por acaso acontecer, você tá com um relacionamento com uma pessoa que tem um costume e tal, sei lá, com seu marido, mas em algum momento aparecer alguém interessante também, você tá aberto a se relacionar. Isso não quer dizer só ir lá e finalizar, né, no lasco, não. Às vezes você pode ter uma conversa mais quente ou não, ou agregar outra coisa, mas não significa que vai acontecer sempre, sabe? É só uma possibilidade. Eu acho que assim, a gente também não pode transformar a nossa experiência em doutrina, porque cada pessoa é uma pessoa. Então existem pessoas com fogaréu lá em cima e que querem pegar o mundo, tanto homens quanto mulheres. E eu acho que, falando da questão do ciúme, falando da questão do desejo, amo uma música do Caetano que chama Pecado Original, onde ele vai falar: a gente não sabe o lugar certo onde colocar o desejo, todo homem, todo lobisomem sabe a imensidão da fome que tem de comer, e todo mundo sabe que essa fome é mesmo bem maior que o medo de morrer. Aí vai terminar assim, por causa do pecado original, né, Adão e Eva, mas a gente nunca sabe mesmo o que é que quer uma mulher. Achei genial, porque a complexidade do mundo não está no homem, segundo a leitura do pecado original, né? Enfim, mas essa lacuna ética, a nossa teacher maravilhosa perguntou. Eu acho que o patriarcado, de fato, exerce uma lacuna ética profunda. Quando a gente fala de monogamia, o uso político dos casamentos, em torno das heranças, em torno das alianças geopolíticas, inclusive, entre reinos, entre óbvio que existe, e sem sombra de dúvida, os homens, eles não têm pudor nenhum. Eu lembro, quando eu era adolescente, que eu via os meninos traindo as minhas amigas, eu ia contar, eles ficavam putos, porque eu não tinha acordo, mas isso os homens aprendem desde pequenos, natural, como uma né? coisa super normal e naturalizada. O que eu acho é que o movimento LGBT, principalmente, ele tirou um pouco, ou bastante, desse véu da hipocrisia, dessa dança social das traições, porque muitos casamentos e relações começaram a ser questionadas a partir de casais ou homoafetivos ou trisais homoafetivos, ou relações de mulheres, por exemplo, que ficavam viúvas e depois dos 40, o IBGE tem uma pesquisa que a maioria das mulheres depois dos 40 tem uma tendência, não é que todas vão, mas tem uma tendência à bissexualidade e a relações homoafetivas depois dos 40. Por N questões, como a que a Nina citou, ou pela viuvez, ou porque o marido morreu, já falei, viuvez, pela viuvez, enfim, tem mais mulheres do que homens na sociedade, por N questões. Ou por se libertar também. Então, assim, a gente tirou, a população LGBT consegue
questionar comportamentalmente a hipocrisia do que significa a monogamia como padrão único, político. Mas deixa eu normativo. voltar só num detalhe que nós não podemos deixar passar. Essa pergunta, do jeito que você colocou, ficou bacana, mas a pergunta o que era uma mulher, que foi muito explorada na psicanálise, no Lacan, é uma pergunta muito ruim. A gente hoje sobrecarrega, né, esse significante mulher de muita coisa relacionada ao desejo há muito tempo. Vocês lembram dos anos 90, a mística do orgasmo feminino? Uhum. E todo mundo... Ponto G. Que encheção de paciência, aquele tá? negócio, né? Ninguém Ninguém pergunta o que era um homem. E essa seria uma pergunta... Ainda bem, sem perguntar ia ser um atentado, imagina se é uma pergunta boa de se fazer, porque assim, tem um foco em cima da mística do mistério feminino e o mistério dos homens. E a mística da autoridade, do poder, aliás, o fundamento místico da autoridade é um assunto sobre o patriarcado. E a gente não fala sobre isso. E você falou de um jeito que ficou legal, dando uma outra inflexão na parada, mas mesmo assim... Será que a gente vai poder perguntar do Éden, né? o que uma mulher cis quer, o que uma mulher trans quer? Acho que é uma questão para se colocar, porque de fato tem nessa pergunta uma orientação para uma mistificação da psique, do desejo feminino, que devia pesar sobre os homens, porque os homens, gente, são donos do mundo. E nós somos a bela e boa e verdadeira Simone de Beauvoir diz, a gente tá no segundo escalão, a gente é secundárias e inessenciais ao processo. Então, fica aí também a questão. Porque tem aquela coisa, né? Se a gente não sabe o que ela quer, ela pode querer tudo. E se eu posso encher de tudo aquilo que eu não sei, acerca daquilo que eu não sei. Por exemplo, se eu desconstruo tudo, eu não tenho nada para pisar. Eu tenho niilismo. Se eu não sei o que ela quer, a mulher é quase como um locus nihilista, onde eu posso colocar tudo e aonde vai imperar, e pode imperar a histeria, a loucura... tudo que os homens colocaram no desejo das mulheres. Justamente. Porque eles inventaram o desejo feminino. Agora, só pra concluir um negócio que eu tinha falado no começo, tem que tirar a mulher do foco, às vezes, da conversa também, porque fala disso, é só uma mulher que tá parece em resumo do trem, né? Por exemplo, esses termos como dependência emocional, financeira, só relacionado à mulher no relacionamento. Bem colocado. E outra coisa, sem contar que esse termo que eu não gosto dele, só funciona quando é uma pessoa da mídia ou rica. Quando você vê uma mulher na quebrada apanhando de marido, o pessoal fala, é safada, não larga porque não quer. Mas aí você vê um monte de mulher de jogador, tomando chifrada, tomando um monte de coisa, mas continuando lá porque quer uma vida confortável, uma casa muito boa e tal. Ninguém fala que é safadeza. Aí a dependência emocional. Troca muito o lugar, sabe? Então, quando é uma pessoa menos favorecida, todo termo pra ela é pior. Por isso que gente, eu tenho preconceito com isso. Ainda não consigo, sabe, modelar que mulheres... que estão em alguns lugares por status, é algum tipo de dependência. É só assumir. Não, eu tô aqui porque eu sou uma pessoa que eu quero usar esse homem pra alcançar uma coisa. E aí o pessoal tira esse foco, aí tira o termo, entendeu? Aí bota as mulheres como coitadas, sendo que a mulher teve uma escolha de ser esperta. Entende? Enfim, isso, assim, monogamia, poligamia, poliamor, seja o que for, a nossa sociedade está discutindo novos modelos. E são muito polêmicos mesmo, né? Enfim, eu até invejo um pouco essa liberdade que algumas pessoas têm de experimentar outras coisas, mas o meu combinado é a monogamia e eu me sinto aconchegada numa relação única. Né? E outra coisa, eu, por exemplo, sou que nem você. Entre a poligamia, que é um monte de gente que dá muito trabalho, que tamo tá com os amigos, mas assim, já pensou você ter que ficar tirando a roupa com todo mundo, não, beijando todo mundo? Deus me livre. Naquele negócio psíquico de amor pra cá e pra lá e de sexo, não sei o quê. Não tem vontade nem cabeça pra isso. Mas vamos mudar de assunto. Feriado prolongado deixou a cidade de São Paulo agitada com eventos bem distintos. A Marcha para Jesus aconteceu na última quinta-feira com orações coletivas e distribuição da bandeira de Israel. Sem comentários, né? Teve a participação de políticos como Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes. No domingo passado também foi a vez da 29ª parada do Orgulho LGBT+, uma das maiores do mundo, aqui na Avenida Paulista. Eu achei o tema desse ano muito interessante, Envelhecer LGBT+, Memória, Resistência e Futuro.
que defende o direito da comunidade de envelhecer com dignidade e fala sobre a importância de políticas públicas mais efetivas para defender os mais velhos. Qual a importância de um tema como a velhice na parada, Sucena? Eu sou parte de uma população, que é a população trans, que a expectativa de vida é de 35 anos. A gente tem, existe uma sigla inteira e de pessoas velhas que até são tratadas como obsoletas e como fora de uma possibilidade de desejo ou fora também de uma possibilidade de sociabilidade. Então é muito cruel como a velhice é tratada na nossa sociedade mesmo. Eu acho que existe uma questão estrutural a respeito da velhice e de como a gente precisa rediscutir. No caso da população LGBT, a gente está falando de uma população que tem conquistado poucos direitos ao longo de décadas e que existiu pessoas históricas na luta que não puderam nem gozar daquilo que a gente está podendo gozar hoje, de dar um beijo numa esquina, por exemplo, com o nosso parceiro, nossa parceira. E então, quando a gente fala de população LGBT, quando a gente traz a velhice, a gente está falando de considerar nossa ancestralidade, que não é nem lida, que ainda não existe nenhum compêndio, não existe nenhum monumento sobre as nossas ancestralidades, sobre mulheres, homens, pessoas que lutaram para que a nossa corporeidade fosse um território político afetivo no mundo. Então, falar de velhice é falar de respeitar a nossa própria existência aqui. Agora, eu tô aqui por quê? Porque teve muita gente atrás de mim. Então, essa consideração, essas pessoas estão vivas, gente, e não são nem consideradas. Então, eu acho que existe um olhar que a gente precisa dar para a população velha, para as trans que conseguiram passar dos seus 35 anos, as trans que estão com 50, 60 anos, que estão aí, que estão vivas. Então, isso é um lugar mesmo de respeito à nossa luta. E achei lindo o tema. Achei lindo, achei sensível, achei disruptivo. Eu adorei ver o Marco Nanini, que é um grande ator, Grandioso. Marco Nanini, que tem 77 anos, se eu não me engano, 60 de carreira, que estreou uma peça esse ano para comemorar os 60 anos de carreira em Brasília, agora vai rodar o Brasil, e ele disse que foi a primeira vez que ele foi na parada. Ele é casado há 30 anos, monogâmico, ele tem 77 anos mesmo, e ele ficou muito comovido de ver aquela manifestação toda, e de ver tantas pessoas mais velhas assim como ele, que na época, imagina, era inadmissível, né? Ainda mais os atores, eles, depois de um tempo que vieram a levantar bandeiras e tal, mas antes, como eles faziam papel de galãs e tal, eles eram proibidos de manifestar o seu desejo pleno, né? Sua orientação sexual. Então, foi muito bonito vê-lo ali e ver outras pessoas. Enfim, aí lembrei de vários amigos que não estão mais aqui. Guilherme Pereira, que foi maquiador da Clara Nunes, e que me apresentou ao Dzi Croquetes, que você deve conhecer. Ciro Barcelos, que está estreando, inclusive. Exato. Ciro Barcelos, um beijo, está estreando uma peça linda de releitura dos Dzi Croquetes agora. Que foram, se você não... Tem um documentário que a Tatiana Issa, que é filha de um dos fundadores do Walter, que chama Dzi Croquetes as Internacionais, que é assim que eles se falavam, né? Eles eram um grupo de teatro, de música, de dança, totalmente disruptivos nos anos 70. Eram figuras andrógenas, vestiam uma máscara, corpo seminu, eles usavam barba, pelos à mostra. De Paris a New York eles chegaram. Né? Liza Minnelli era fã amiga. Né? Tem também um documentário que a Leandra Leal fez, que é Divinas Divas, falando sobre muitas mulheres trans no período da ditadura militar que foram perseguidas. Houve também a Operação Tarântula em São Paulo, que foi uma operação higienista que procurava, com o falso pretexto de limpar a cidade de São Paulo do vírus da AIDS, perseguiu, matou na década de 80
LGBT, chamava todo mundo de gay, né? Então as trans eram gays. Tem um documentário chamado Temporada de Caça, que é bem interessante. Gente, essas pessoas estão vivas, viu? As que foram entrevistadas na década de 80. E pergunta pra uma pessoa assim, o que você acha que estão matando gays aqui na cidade de São Paulo? A pessoa fala, acho bom, acho normal, é bom que limpa. Como se fosse uma peste. Como se fosse uma peste. Então, assim, essas pessoas estão vivas, as pessoas que pensavam assim. Não é à toa que a gente tem um congresso mais conservador dos últimos anos, não é à toa que estamos vivendo... Tudo que a gente tá vivendo tá pesado pra caralho, não é à toa, porque o mundo sempre foi assim. A gente que conseguiu conquistar muitos direitos nos últimos anos, nos últimos tempos, e incomodou muito que a Nina tá aqui falando dos seus números, tá ganhando o prêmio dos BRICS, incomodou que a Sara tá aqui, que a nossa teacher, que você tá aqui, que eu tô aqui na bancada. Então, assim, é uma conquista histórica que a população LGBT teve muito a contribuir. A professora que traz muito sobre a relação entre o movimento feminista e as pessoas trans, como as pessoas trans empoderaram as mulheres cisgêneras e vice-versa também dentro desse processo. Então as lutas são assim. Enfim, ontem assisti o filme do Ney, só pra voltar. Isso que eu ia te falar, assisti também ontem. Nossa, cara, tô chocada. É maravilhoso, não é? Tô louca pra ver. E ele, quando ele diz Jesuíta, que ele não é a bandeira, que ele não levanta a bandeira porque ele é a bandeira, no filme isso fica muito claro, né? Impressionante. Jesuíta Barbosa tá dando um show. E aí, olha que interessante o que você falou. Isso é memória, né? Um filme sobre o Ney Matogrosso, é memória. É a memória e o quanto ele foi transgressor e ainda é. Aí apareceu uma foto falando de etarismo. Apareceu uma foto dele no ensaio do show de peito nu, num corpo absolutamente maravilhoso, com 80 anos, ele está em plena saúde. Mas aí os comentários no site do Netflix, na página do Instagram da Netflix, era assim, que nojento, tem cenas de orgia. Então, tem pessoas que estão muito chocadas, porque a Netflix é praticamente um canal da família, né? Assim, e aí as pessoas estão bastante chocadas, né? Mas que é tão bonito, é tão bem filmado, aquela dança toda do sexo, da liberdade, né? Porque o Ney, no filme mostra que ele é uma pessoa livre, que ele não tinha esses rótulos, ele namorava mulher, namorava homem. Ele traz 2 temas da nossa pauta hoje. O tema da velhice LGBT e o tema do poliamor. Porque ele tinha essa coisa da não... Mas no caso dele, a discussão era o seguinte, eu não quero me envolver com ninguém no sentido de prender o outro. Se você quiser se prender, você se prende. Eu não quero, eu quero ser livre. Mas ele sempre colocava, pelo menos num filme, ele apresentou a questão, eu sou assim, você pode ser de outro jeito. Eu acho sensacional. Mas eu vou ter que te contar, Ney, se eu ficar... Não, você conta o que você quiser. A vida é sua. Da sua vida você dá conta. Da minha, quem dá conta sou eu. Acho isso sensacional. Mas respeitando o lugar do outro, tá vendo? Respeitando enfim. Porque no fim das contas, esses combinados novos todos, esse bando de nomes, serve para a gente voltar ao princípio básico, que é o combinado não é caro. Quando a gente combina as coisas dentro de uma relação, é claro que tem ajustes, às vezes o que você combina chega na prática não é exatamente como você imaginava, mas aí tem que ter conversa, tem que ter malabarismo, tem que ter vontade, tem que ter desejo, tem que ter respeito acima de tudo, né? Eu queria trazer só para trazer um outro ponto dentro da parada, né? Que é o contraponto que o padre Lancelotti, ele traz, que quem está na parada e quem está em cima dos trios, quem está na parada e quem está atrás da parada. Né? Tem uma denúncia em relação a essa não inclusão mesmo dentro dos movimentos, né, LGBTs, de pessoas pobres, pessoas pretas, pessoas mais velhas. Então, ter essa temática também é um recado sobre que LGBT que está na parada, que está celebrando. Que orgulho é esse LGBT, se é para realmente todos os LGBTs e suas interseccionalidades. Não é o meu lugar de fala, mas eu acho extremamente importante porque é algo que você vê, né? A parada passa e ali depois você vê os LGBTs pobres catando as latinhas no final da parada. E um outro ponto também importante trazer, que é um momento também propício de falar né, de ser contra o etarismo, porque a gente tem uma indústria da longevidade também muito forte,
nesse momento. Então, a gente não pode esquecer que é uma indústria que move 24% do PIB no Brasil, que hoje a gente tem falado mais de wellness, mesmo sem dormir, mesmo com tantas guerras e com tanta poluição e violência nas telas, a gente está vivendo mais. Então, a gente quer também que todas as pessoas vivam mais, que os jovens negros parem de morrer, que as pessoas trans parem de serem mortas, né, no país que mais mata pessoas trans. Então, é extremamente importante e plural esse tema, e inclusivo, mas a gente também não pode esquecer que também há uma intencionalidade da indústria da longevidade de ganhar com essa longevidade nossa, sabe? Gente, esse programa ele é tão especial porque nós temos essas pessoas diversas aqui, aprendendo umas com as outras, ouvindo umas às outras, e às vezes a gente fala, poxa, mas vamos falar sobre um tema tão raso. Nada é raso aqui, porque as pessoas não são. Então, a gente está aqui para conversar com vocês todas as terças, às 19 horas, toda quarta, às 15 horas tem reprise. Pode ver a gente no Spotify e mande sugestões de pauta, assuntos que você gostaria de ver aqui, tá bom? E vejam o vídeo da polícia do Tarcísio espancando e batendo e arrebentando uma idosa, né, nos últimos dias, que também ajuda a gente a entender o que se faz em termos de exclusão neste estado e nesta cidade. O que é um absurdo tremendo, né? Mas olha, se você quer continuar essa conversa e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse icl.com.br/Precisamos Conversar e entre no nosso grupo do WhatsApp. Lá você vai receber o link para assistir ao nosso próximo encontro, ter acesso a conteúdos exclusivos do ICL e ficar com a gente aqui toda semana, porque nós precisamos conversar, os assuntos são urgentes e vozes femininas são urgentes de serem ouvidas, monogâmicas, poliamores, ou seja lá o que for. Açucena, eu gostaria de saber se você... As Tolly Barbies. Açucena, gostaria de saber se você quer fazer uma homenagem à parada gay do último final de semana, cantando alguma música, nos abençoando com essa sua voz tão... Até P a gente tem aqui, né? Do LGBT. Você é pan, né? Precisamos conversar sobre isso. Próximo programa. Pansexualidade. Porra nenhuma. Mas tem, mas tem aquela linda, né? Vamos aquela que todo mundo sabe. Vou para um hit do Lulu Santos, que é muito bonita. Toda forma de amor. Porque no final das contas, a gente, enquanto estão fazendo guerra, a gente está querendo amar, a gente está querendo fazer música, poesia, a gente está querendo beijar na boca, a gente está querendo criar os nossos filhos e filhos e enfim. A gente vive junto, a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. Ai, que maravilha! Um beijo! Um beijo, gente! Até semana que vem! Lembrei do Guimarães Rosa também, né? Aquela do amor ser um pouquinho de saúde no meio da loucura, lembram? Eu não lembro da frase. Um pouquinho lindo demais. Lindo, também, né? É isso, né? Qualquer forma de amor, né? Um descanso na loucura. É tipo isso. Sabe que para muita gente, às vezes sobra no fim do mês. É difícil, mas às vezes sobra um pouquinho de dinheiro. E ele fica lá no banco. O banco pega esse dinheiro, empresta para outros, cobra juros altos e ganha em cima do que você deixou lá. Você precisa saber investir. Investir não é só para quem tem muita grana, não. Pode ser para você também que consegue poupar um pouquinho a cada mês. Agora, investir como? É essa a dica que a gente quer dar aqui no ICL. Eduardo Moreira, que veio do mercado financeiro, que conhece as armadilhas dos investimentos, vai dar uma aula online, gratuita, para ensinar. Você tem um canal, rádio ou TV?
Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.